Jaqueline de Oliveira Moreira é doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo. Na Universidade Federal de Minas Gerais, graduou-se em Psicologia e concluiu o mestrado em Filosofia. Em suas pesquisas, busca promover o diálogo entre problemas psicossociais atuais e as teorias psicológicas, em especial a teoria freudiana. No Religare de hoje, Jaqueline de Oliveira Moreira conversa conosco sobre corrupção na perspectiva psicológica. Seja bem-vinda, Jaqueline, aqui ao programa. Participe do Religare e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe a sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Jaqueline, nesse Religare sobre corrupção, você que faz uma pesquisa sobre processos psicossociais e os analisa à luz da teoria freudiana, é possível encaixar aí a temática da corrupção? Com certeza, Flávio. Primeiro porque processo, né? Ou seja, não é uma coisa estanque, é uma coisa que muda. A corrupção muda ao longo da história. E psicossocial porque o sujeito está sempre implicado na corrupção e o sujeito está sempre implicado no social. Então, com certeza, a corrupção ela é um elemento que diz de um processo psicossocial. Quando a gente fala em corrupção, em geral, a tendência é pensar nos processos concretos, esses aí da vida jurídica, da vida política, mas nós estamos querendo dar um passo atrás e ver o tema no seu, digamos, conjunto, até onde a gente alcança, né? Ver um pouco mais, de maneira mais alargada a questão. Qual seria a contribuição específica, você que se dedica à vertente freudiana, né, desse lugar falar sobre a questão da corrupção? Antes de falar, Flávio, eu queria dar os parabéns pela escolha do tema, né, e por colocar a palavra corrupção, né, não colocar nenhuma outra palavra na sequência, porque tem que pensar a questão de uma maneira ampla mesmo, né. Bem, a corrupção, do ponto de vista freudiano, você não vai encontrar em Freud nenhuma reflexão sobre corrupção. Um aluno da graduação que tem o CD-ROM, que coloca o CD-ROM e coloca a palavra corrupção, por exemplo, não vai achar, certamente. O Freud escreve pouco sobre ética também. Ele escreve uma carta a um amigo, um pastor Pfister, fala que a ética não é o tema da psicanálise, né? Aquilo é para coisa para pastores. Mas, na verdade, é claro que ele reflete sobre o tema, ele reflete sobre o sujeito. Mas eu fico me perguntando, a primeira pergunta importante é: a corrupção corrompe o quê? A gente tem que pensar isso. Corrompe o quê? Se corrompe alguma coisa é porque existe uma integridade a ser corrompida, né? Então, existe um modelo, um ideal, e isso que a gente precisa de pensar, né? E essa corrupção, ela é da cultura humana, né? Ela acontece em todo momento da cultura humana, em dimensões diferentes, né? Então, o que a psicanálise poderia nos ajudar a pensar a corrupção? O Freud, em 1914, ele vai escrever um texto que chama Narcisismo, uma introdução, que ele vai fazer essa descoberta dessa dimensão narcísica do ser humano, né? Como que o ser humano está muito preocupado com ele mesmo. Eu acho que esse seria um ponto importante para entender a corrupção, a questão do narcisismo, né? Eu queria usar uma imagem aqui para falar um pouco da corrupção. Fique à vontade. Então, eu penso o seguinte, Flávio, a partir da teoria freudiana, né? Todos nós somos desamparados. O ser humano é um sujeito desamparado. Então, o que a gente faz? A gente tece uma rede de amparo, uma rede social de amparo, né? E como toda rede, ela tem furos. Então, não é uma rede que consegue pegar tudo, ela tem furos, né? E o que eu acho que acontece na corrupção é que um fio da rede que devia estar aqui, ele reforça o lado de cá. Ou seja, narcisicamente a pessoa faz alguma coisa por ela mesma. Então, a rede fica com um buraco maior, porque o fio que devia estar aqui vem para cá, né? Então, é uma confusão entre o espaço público e o espaço privado. Que o movimento é um movimento narcísico, o que faz a pessoa
buscar um ato corrupto é algo para ela mesma. Então, dentro da teoria freudiana, acho que um dos conceitos, não é o único não, um dos conceitos que ajudaria a gente a pensar a corrupção seria o narcisismo. E nós falaríamos para uma pessoa que não está acostumada ao vocabulário psicanalítico, né? Essa questão poderia ser pensada como essa autocentração do sujeito, onde ele se sente desvinculado de um compromisso com o social, digamos assim, com o todo, com a natureza, com o mundo das relações. Exatamente isso, Flávio. É importante a gente falar que todos nós temos que ter um pouco de narcisismo, ou seja, temos que investir em nós mesmos. Né? Você passa um perfume, arruma o cabelo, né? Vamos chamar isso de narcisismo de vida, narcisismo positivo, com certeza. Mas é exatamente isso que eu estou falando, esse perder o laço com o outro. Né? O que nos faz humano, o que nos faz construir uma cultura é o laço com o outro. Esse narcisismo que faz você desfazer o laço com o outro, que é o narcisismo perigoso, que é o que pode aparecer na corrupção, né? Em que você está mais preocupado com o seu bem-estar e não tem nenhuma preocupação com o outro. É exatamente esse narcisismo, o narcisismo que faz você não se preocupar com o outro, né? Tem um teórico da psicanálise chamado Winnicott, ele chama isso de capacidade de se preocupar com o outro. Né? Algumas pessoas não conseguem construir a capacidade de se preocupar com o outro. Né? E por isso, então, só preocupa consigo mesmo. Há uma visão um pouco romanceada de que no passado éramos mais solidários ou éramos mais ocupados com essa preocupação com o outro e que hoje, modernamente ou contemporaneamente, né, o sujeito tem se centrado exageradamente em si mesmo, se negando a esse tipo de vinculação. É isso mesmo? É difícil a gente falar. Não Bem, a gente sabe, né, com o Louis Dumont, ele tem a proposta de pensar as sociedades pré-modernas como holísticas e as sociedades modernas como individualistas. Né? Numa sociedade holista, o todo social é mais importante que o indivíduo. Numa sociedade individualista, o indivíduo é mais importante que o todo social. Mas eu tenho certeza que na sociedade pré-moderna tem corrupção. Não é? Porque não é que não há indivíduo, o todo social deve ser mais importante que o indivíduo. Né? Bem, o mundo moderno tinha um projeto interessante da razão, do progresso e da felicidade. Né? A felicidade é um bem mais coletivo que o prazer. Nosso mundo é mais centrado no prazer, o prazer é mais individual. Mas eu não tenho dúvida também que no mundo moderno, na primeira modernidade, vamos chamar assim, que nós também temos um narcisismo, um individualismo. O que a gente vive hoje, né? Tem um psiquiatra do Rio de Janeiro, o Jurandir Freire Costa, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que o texto freudiano pensa em dois narcisismos, ou seja, dois momentos da preocupação do sujeito consigo mesmo. Um primeiro momento que é na infância, que a criança é toda voltada para ela mesma, ela é tão voltada para ela mesma que ela acha que ela é super-homem, que ela tem energias, né? E aos poucos ela vai vendo que não, que a realidade é dura, que ela tem que aprender a lidar com a realidade. Aí vem um segundo narcisismo, que é você buscar nos outros, né, qualidades que você não tem e viver juntos com as outras pessoas essas qualidades. E o que o Jurandir fala é que a cultura do consumo, ela reforça esse narcisismo infantil. Então, mesmo as pessoas sendo adultas, elas ficam com esse desejo de serem perfeitas, de serem completas. Então, numa cultura do consumo em que reforça esse tipo de narcisismo infantil, eu acho que fica mais forte mesmo essa não preocupação com o outro. Sim. Aí você se refere também a essa cultura do hipercuidado, não é? da busca da beleza eterna. É um lado, o outro lado também poderíamos avaliar fenômenos como o da drogadição, do alcoolismo, enfim, do mundo das drogas, que fortalece e faz o sujeito se pensar super poderoso. E o outro também perguntaria por esse mundo tecnológico que amplia tanto as capacidades humanas, né, para o ouvir, o se comunicar, o dominar a natureza. Como é que você vê esse conjunto de exemplos? Esse conjunto de exemplos, eles são interessantes porque é exatamente a ilusão da plenitude que ele provoca, né? Então, hoje, a tragédia
da falência do corpo, do envelhecimento, não é tão trágico, porque você faz cirurgia plástica, você põe botox, então dá essa ilusão, né? E se você está sofrendo demais, toma um êxtase, usa uma droga para você não ficar sofrendo. É uma cultura que incentiva coisas que são, num certo sentido, não totalmente ilusórias, não são num certo sentido, né? E que o sujeito, então, se perde nisso, se perde. E se perde, tem um romance muito interessante do Eça de Queiroz, que é o Mandarim, né? Que é essa coisa do diabo tentando, né? E o diabo são essas coisas todas. Então, quando o personagem do Teodoro está lendo o texto que ele está ali chama Brecha das Almas. Brecha das Almas é uma beleza de metáfora, né? Então, são nessas brechas das almas que entram essas tentações, né? E, inclusive, a corrupção, voltando à corrupção, que tem essa pega no narcisismo, né? O Freud fala que a conduta moral, ela depende de dois elementos, um fator interno e outro externo. O interno é a necessidade do amor, é você saber que você precisa do outro, então por isso você precisa de ter uma conduta moral em relação ao outro. E o externo é a cultura que te fornece valores, né? Então, se a gente vive num momento em que os valores estão um pouco frágeis, né? E que você é totalmente voltado para você mesmo e acha que você não precisa do outro, então isso cria um terreno propício. O Religar de hoje conversa com a doutora em psicologia, Jaqueline de Oliveira Moreira. Nós estamos tratando o tema corrupção. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.